Olá, boa noite. Estamos voltando. À medida que as pessoas estão chegando aí na live de volta, só para lembrar que essas lives têm tido apoio do... Cadê os patrocinadores? Bota aí aqui. A live tem tido apoio do Shopping na Bahia, tem tido apoio também da Via Alegria, que é a nossa agência de viagens, do Colégio Sartre, está nos ajudando nessa live, e da Fio Laser, que são as empresas que estão nos dando esse apoio. A Fio Laser é um grupo de estética que está espalhado em vários pontos da cidade e está aguardando aí a retomada dos shoppings para voltar a atender aos seus clientes. Bom, a gente estava nessa tela mostrando agora a sequência em direção à Rota Romântica. Antes de chegar à Rota Romântica, a cidade de Dresden, nós saímos de Berlim, passamos por Potsdam e de Potsdam seguimos para Dresden. Faz aí um resumo nesse mapa de onde a gente já passou hoje, começando de Frankfurt, descendo pelo Reno. Nós saímos de Frankfurt, aqui no centro-sul da Alemanha. De Frankfurt nós passamos pela Floresta Negra, entramos no Rio Reno com o SS Antoinette, descemos o Rio Reno passando pela fronteira entre Alemanha e França, entramos na Alemanha e partimos aqui pela garganta do Reno, até Koblenz, que fica nessa esquina. Daqui seguimos até Colônia. De Colônia nós soltamos e viemos para Berlim, tá? E de Berlim nós fomos a Potsdam, que está ao lado de Berlim, e agora estamos chegando a Dresden. A produção está me avisando aí para lembrar a Maria Amélia Guerra, que está nos assistindo. Essa live, parte dela a gente está fazendo em homenagem a ela, que tinha pedido tanto para a gente fazer Rota Romântica da Alemanha, e a gente conseguiu incluir agora Rota Romântica da Alemanha. Tá? E para você que chegou agora, que está pegando a live agora, a gente falou de todos esses lugares, mas a parte 1 da live está disponível no IGTV, de um pouquinho de cada lugar, aqui no Instagram, e estará disponível também no YouTube, de um pouquinho de cada lugar, mais tarde, tá bom? Bom, Dresden foi uma das grandes surpresas que nós tivemos. Uma cidade que estava no território da antiga Alemanha Oriental, e era a capital da Saxônia, que é uma região da Alemanha que fica espremida entre a Bavária aqui e a região do Brandeburgo. Aqui está a Saxônia, e Dresden é a capital da Saxônia. Ela é uma cidade que foi, obviamente, bastante destruída também na Segunda Guerra, mas que foi já totalmente reconstruída. Tem um centro histórico maravilhoso, super charmoso. Esse é o centro histórico de Dresden, ó, com casas em estilo do século XIX, século XVIII, XIX, praças super charmosas, e nós passamos dias maravilhosos por lá. A Ópera Estadual da Saxônia é um dos prédios mais icônicos de Dresden, é uma grande ópera, que é possível fazer visitação interna, mas o prédio mais famoso é o Zwinger. O Zwinger é esse aqui, tá? Na realidade, o Zwinger significa intramuros, é um grande jardim cercado por palácios. Existem muitos palácios aqui no entorno desse jardim do Zwinger, e nesses palácios existem museus importantíssimos, museu de porcelana chinesa, museu de belas artes, onde você tem obras espetaculares. Quando os soviéticos estavam entrando na Alemanha, estavam próximos a chegar na Alemanha para iniciar o fim da Segunda Guerra Mundial, a população de Dresden pegou as suas obras de arte, as obras de arte que existiam lá, e enterraram em esconderijos na zona rural. Isso foi feito em vários países da Europa, a França fez o mesmo, e os alemães fizeram o mesmo, para que essas obras de arte ficassem preservadas e não fossem saqueadas pelos soldados que estavam pondo fim à guerra. Depois essas obras foram recuperadas e foram implantadas lá no Zwinger, numa área chamada Galeria dos Velhos Mestres. Essa Galeria dos Velhos Mestres tem obras de Tiziano, obras de Rafael, de tantos outros autores aí, pintores renascentistas europeus. É um dos museus mais importantes de obras de arte da Europa. Está em Dresden, uma cidade super charmosa na área da antiga Alemanha Oriental. De Dresden nós seguimos para o sul e passamos por Nuremberg.
Nuremberg já fica bem pertinho da entrada da Rota Romântica. A Rota Romântica fica nessa parte sul aqui, a gente vai falar dela daqui a pouco. Só que antes chegamos a Nuremberg. Nuremberg é uma cidade murada, ela é cercada por grandes muros. Aqui está um exemplo de como ela se dá. A muralha de Nuremberg ainda está aqui, tem muros, tem fossos, e a cidade antiga está dentro dessa área murada. Só que Nuremberg foi uma cidade muito destruída durante a Segunda Guerra. E a reconstrução de Nuremberg não levou em consideração a recuperação dos prédios históricos. Foram feitos dentro da cidade murada de Nuremberg prédios modernos. Isso fica um pouco estranho aos olhos dos turistas que visitam a cidade. Aqui está um dos principais portões de entrada, o Frauentor, é um dos principais portões de entrada da cidade murada de Nuremberg. Logo na entrada você tem todo um conjunto de casinhas medievais bem preservados, onde você tem ali restaurantes e lojas de artesanatos também. Começa com o charme de Nuremberg a partir daí. E depois você vai para o centro histórico. Aí no centro histórico a gente sofre esse impacto. Você vê um prédio moderno aqui de vidro, ó, e ao lado de casas ainda em estilo colonial. Então a cidade foi bastante destruída, só que a reconstrução dela não levou em consideração a preservação do aspecto histórico do passado. Esse moderno e o antigo misturados é um gosto duvidoso que está lá dentro de Nuremberg. Nuremberg foi o ninho da serpente, foi o coração do nazismo alemão. A cidade foi responsável, ou foi palco, pelos principais comícios nazistas na Alemanha. E é um dos atrativos turísticos hoje da cidade. Você vê pela cidade cartazes e fotografias e cartões postais dos comícios nazistas que existiam por lá. Aqui você está vendo um exemplo, a cidade de Nuremberg ainda com símbolos nazistas espalhados por todos os cantos, e ela foi responsável por alguns dos principais episódios da força do nazismo na Alemanha, foi montado aí em Nuremberg. Esse é um dos prédios mais icônicos preservados na cidade, é o Hospital do Espírito Santo. Ele está sobre o rio aqui, localizado. Ainda hoje é um hospital, só que é um hospital, é um abrigo de idosos e continua funcionando como hospital também. Uma das coisas que mais nos chamou a atenção em Nuremberg, nós fomos lá num domingo, visitar a cidade num domingo. E a cidade estava absolutamente impactada por barracas que vendiam de tudo. Frutas, verduras, utensílios, etc. Isso foi algo que nos chamou a atenção de uma forma negativa. Essa, por exemplo, é a Hauptmarkt, é a principal praça da cidade. A praça é linda. Se ela tivesse sem as barracas, ela seria linda. E as barracas estavam aí obstruindo completamente a visão da praça. Não são barracas de produtos turísticos, são barracas de utensílios, vasilhas de plástico, produtos de cozinha, não são produtos alimentícios, utensílios de cozinha e assim por diante. E talvez a cidade tivesse um lugar diferente para pôr esse tipo de mercado e não na principal praça turística da cidade. Isso nos impactou um pouco. Em Nuremberg a gente sentiu um pouco algo que se discute hoje muito no turismo mundial, que é a turismofobia. Muitas cidades têm desenvolvido aversão a turistas, sobretudo aquelas que são muito impactadas pelo turismo. Existe uma dualidade aí. Por um lado, o turismo é fundamental para a renda da cidade, para a manutenção da riqueza na cidade, mas impacta bastante a cidade. E algumas pessoas começam a ter aversão a turistas e assim por diante. Essa turismofobia a gente sentiu um pouco aqui no interior de Nuremberg, sobretudo nessa praça. Fiquei de fato decepcionado por não poder tirar uma bela foto da igreja que está aí, ou uma bela foto, por exemplo, da Fonte Linda. Essa Fonte Linda está no meio da mesma praça, mas você não conseguia fazer a foto dela porque ela estava cercada de barracas, tá? É um dos monumentos históricos mais belos da Alemanha medieval. E ela está aí no meio da praça de Nuremberg, mas não consegue ser vista com clareza por causa da feira que se instalou lá. Aí está um detalhe da Fonte Linda. Observe que é um trabalho artístico maravilhoso, está no meio da praça de Nuremberg, mas só chamando a atenção desse detalhe que está aí. Atravessando a cidade, a gente sobe uma coluna e vai até o Kaiserburg.
O Kaiserburg em Nuremberg, na realidade são 2 castelos integrados que ficam numa colina mais alta, e somente lá de cima, do Kaiserburg, a gente pôde fazer uma foto bacana da cidade, uma foto panorâmica da cidade. O Kaiserburg é uma área hoje bastante turística, tem hotéis, pousadas, alojamentos e tem também todo um aparato para visitação turística lá por cima. Tá? Saímos de Nuremberg, descemos em direção ao sul da Alemanha e fomos para a Rota Romântica da Alemanha. A Rota Romântica é uma estrada que vai de Würzburg até Füssen. Nessa parte aqui, ó, centro-sul da Alemanha. Ela passa perto de Frankfurt. O acesso inicial para a Rota Romântica pode ser a partir de Berlim, como fizemos. Pode ser a partir de Munique, mas Munique já chega no meio da Rota Romântica. Ou a partir de Frankfurt. Talvez o acesso mais lógico seja a partir de Frankfurt. Mas não se arrependa se você for a partir de Berlim, porque você vai ter o conteúdo de Berlim, que é maravilhoso, e você vai ter a possibilidade de ir a Potsdam e a Dresden antes de chegar à Rota Romântica. É um conteúdo turístico que foi criado após a Segunda Guerra Mundial. Após a Segunda Guerra, essas cidades alemãs totalmente arrasadas, começou-se a se pensar em turismo na região. E várias prefeituras e cidadezinhas da Baviera se uniram para criar esse conteúdo turístico. Deram a essa estrada o nome de Rota Romântica e passaram a criar algumas unidades, algumas coisas em comum de sinalização dessa estrada. E como de fato as cidades são super charmosas, pequenininhas, lindas de se ver, ela acabou ganhando corpo turístico. E hoje é um dos destinos turísticos mais visitados do mundo, a Rota Romântica da Alemanha. Na Rota Romântica da Alemanha, ela faz ao todo 380 quilômetros, desde Würzburg até Füssen, tá? Você pode fazer ela por completo, tem várias cidadezinhas aí no meio do caminho para você ter como ponto de parada, ou você pode pegar trechos mais reduzidos, tá? Aqui nessa placa de sinalização você está vendo Füssen a 31 km, já era uma parte final da Rota Romântica, quando nós paramos para fazer a foto. E no caminho você vai ter os campos da Bavária, que são belíssimos, paisagens lindíssimas ao longo da estrutura da Rota Romântica, tá? Foi uma solução do pós-guerra, como eu lhe falei, criando um conteúdo específico para essa região. Olha como é bonita a paisagem. Essa é a paisagem da Bavária, da Baviera, com o início da Cordilheira dos Alpes aí ao fundo, ó. No inverno essa área toda fica coberta de neve, então ao longo das 4 estações ela tem encantos maravilhosos. Fizemos uma primeira parada na Rota Romântica em Rotenburg ob der Tauber, uma das cidades mais lindas que eu jamais conheci. Maravilhosa Rotenburg. Chegamos a Rotenburg, ficamos hospedados no centro da cidade, uma cidade murada, ficamos no centro histórico da cidade, de onde podíamos seguir a pé para qualquer destino. E a cidade é um charme. Essa foto que está aqui é uma das fotos mais tiradas no mundo para quem vai à Rota Romântica da Alemanha. É um dos cartões postais principais da Alemanha. E aqui está visível esse cartão postal, é um dos portões de entrada de Rotenburg, e você vê a imagem super charmosa da cidade. E está outro detalhe de Rotenburg ob der Tauber, a cidade é toda assim, né? Com essas casinhas de telhados bastante inclinados, muitas lojas de souvenir, cada uma delas com elementos mais interessantes que o outro. Quando se aproxima o período de Natal, a partir de outubro, novembro, essas lojas todas se estocam de produtos de Natal, e é muito comum em toda a Alemanha as feiras de Natal. Em Rotenburg tem uma grande feira de Natal que acontece no mês de dezembro, já no final de novembro, durante todo o mês de dezembro, e que atrai muita gente também para esse período, tá? Aí está uma outra imagem de Rotenburg, é o prédio da prefeitura. Nosso hotel ficava aqui pertinho do prédio da prefeitura. A cidade está aí, super charmosa. Foi o primeiro grande destaque que nós tivemos aí na Rota Romântica da Alemanha. Depois seguimos para Munique. Munique é a maior cidade da Baviera, é a capital da Baviera. É a maior cidade que está dentro do perímetro da Rota Romântica da Alemanha. E é uma cidade famosérrima pela característica de ser uma cidade alegre, animada. É a cidade da cerveja, né? Tem muitas cervejarias que estão implantadas aí em Munique. E é lá que acontece a Oktoberfest, que é quem mais consagra a cidade.
Aí estão algumas fotos do centro histórico de Munique, super charmoso, prédios belíssimos instalados aí no centro histórico. Esse é o prédio da prefeitura nova, dentro do centro histórico da cidade. E aqui está o prédio da prefeitura velha, tá? Também nessa área do centro histórico da cidade. Milhões de pessoas visitam Munique o ano inteiro. É um dos principais destinos da Europa. É um hub também. O aeroporto de Munique é muito utilizado. Tem várias alternativas de voos para e a partir de Munique, tá? Sobretudo voos internos da Europa. Então você pode chegar à Europa por Munique, você pode chegar à Rota Romântica por Munique. É uma alternativa bem interessante também, tá? Só um detalhe aqui, a Oktoberfest, ela pode se chamar Oktoberfest, mas ela começa no mês de setembro, porque foi antes da unificação dos calendários mundiais que a tradição começou. Então a festa começa em Munique, na época, acho que em torno de 15 ou 16 de setembro, já começam os festejos na cidade, então é uma curiosidade interessante. Esse detalhe que Kim está chamando a atenção aí foi bacana, porque nós não sabíamos disso quando fomos para lá. E nós fomos na segunda quinzena de setembro. Então nós não fomos a Munique para o Oktoberfest. E quando chegamos em Munique, estava acontecendo a Oktoberfest. Então a festa de outubro, que é a Oktoberfest, ela acontece de fato na segunda quinzena de setembro. E vai até o iniciozinho de outubro. Ela termina sempre no primeiro domingo de outubro, quando esse domingo é depois do dia 3. Se por acaso o primeiro domingo for antes do dia 3 de outubro, aí ela vai para o segundo domingo de outubro. É uma festa fantástica, reúne milhões de pessoas todos os anos, que saem do mundo inteiro para ver o Oktoberfest. Nesse ano que nós fomos, por exemplo, nós fomos por um acaso, mas fomos ver a festa, e a festa tem essas cenas aí durante o dia, e ela roda 24 horas, quase 24 horas. Durante o dia é um grande parque de diversões. Milhares de pessoas vão para lá, eles montam barracões enormes, e esses barracões enormes, cada um deles são identificados, patrocinados e bancados por uma cervejaria. E lá dentro, óbvio que eles servem a cerveja que está patrocinando o barracão, e muita comida alemã, e muita festa, e muita música, e muita dança. E o objetivo dos caras com a festa é confraternizar e comemorar. Muita gente vestindo a rigor, são aquelas roupas da Bavária, a roupa típica do pré-Alpes suíços. Essas roupas eles vendem nas lojas da cidade. Você não precisa ter a sua roupa bávara para ir para a festa, mas se você quiser entrar no clima, você pode adquirir uma, porque está disponível em vários cantos, e vai para lá para o Oktoberfest. E à noite, obviamente, que a festa se anima ainda mais, tá? Nós passamos por lá. Essa é uma das curiosidades do Oktoberfest, são as garçonetes servindo o chopp. Eu tinha comentado para você, quando a gente falou de Colônia, sobre a maneira de se tomar o chopp em Colônia, com aquele copinho fino de vidro, e essa é a maneira de se tomar o chopp em Munique, com a taça grande de chopp super gelado. E é bacana você ver as garçonetes trazendo, às vezes elas trazem 5, 6, 8 canecas de chopp, segurando nas duas mãos para servir nas mesas. A festa é uma delícia. Quando nós voltamos da Alemanha, repare que depois daí nós passamos por outros lugares na Europa, e quando nós voltamos no nosso avião de volta para o Brasil, o voo era via São Paulo, tinha uma turma de paulistas, todos vestidos de bávaros, comemorando no hospital ou no aeroporto de Frankfurt a volta para o Brasil, todos vestidos de bávaros, tinham ido para o Oktoberfest. Vai gente do mundo inteiro para lá todos os anos. E os galpões ficam assim, ó, abarrotados de pessoas sentadas, as mesas são absolutamente disputadas. Você encontrar um lugar na mesa, tem que ficar olhando, quando vaga o lugar você encontra o seu. E aí é que é uma aglomeração bacana. A gente está com saudade disso, né? A gente está com saudade dessa aglomeração, mas quem sabe no próximo ano tem o Oktoberfest de novo. Esse ano não vai ter, eles cancelaram a festa, mas no próximo ano talvez ela esteja de novo presente lá. Olha os barracões como ficam super lotados. E dentro dos barracões tem música. Tem aquelas bandas alemãs típicas que tocam. Aqui no Brasil tem uma Oktoberfest maravilhosa, em Blumenau, em Santa Catarina. E a Oktoberfest do Brasil, ela claro que ela não é tão importante quanto a de Munique, mas ela é muito grande também. E muita gente vai para lá, muitos brasileiros lá, atrai muita gente também.
a Oktoberfest de Blumenau aqui, que foi uma área colonizada por alemães, e eles festejam por aqui também, tá? Durante o dia é um grande parque de diversões, tá? Então, famílias inteiras vão para lá. No dia que nós estávamos lá no Oktoberfest, como a gente não foi lá para isso, a gente acabou aproveitando a festa da forma que deu. Mas estava tendo um jogo do Bayern de Munique. E na hora que nós saímos de lá, a torcida do Bayern estava invadindo a festa. Nós estávamos saindo já era noite, estávamos indo para um restaurante, daí íamos para o hotel, mas imagine como ficou a festa com a torcida do Bayern, que tinha acabado de ganhar um jogo da Liga dos Campeões, invadindo lá o Oktoberfest naquele tempo. Bayern também, que é tricolor, né, que está no azul, vermelho e branco. Que tem as cores do Bahia, é verdade, é isso aí. Ainda em Munique nós visitamos o Castelo de Nymphenburg. É um castelo belíssimo nos entornos de Munique. Nós fomos até ele, sobretudo, para ver os museus que tem lá dentro. Museus de porcelanas chinesas, belíssimos, mas sobretudo destaque fica para os museus de carruagens. Carruagens imperiais lindíssimas, todas elas folheadas a ouro. Existem dezenas de carruagens. E mais espetacular ainda, eu tinha visto um museu como esse em Lisboa. Lisboa tem um museu parecido com esse. Mas o Castelo de Nymphenburg me pareceu maior que o de Lisboa. Mas mais impressionante ainda que as carruagens, para nós, foi o museu dos trenós. O museu dos trenós está dentro do museu de carruagem. Os trenós também folheados a ouro. Uma coisa comum na Bavária, é claro, porque no inverno eles usam os trenós. E os trenós imperiais, totalmente decorados e folheados a ouro. Fica lá no Castelo de Nymphenburg. Aí seguimos para a Rota Romântica. A Rota Romântica, a gente estava nela, Rotenburg, Obdetauber, Munique, seguimos mais para o sul. A Rota Romântica em direção ao sul é formada por várias cidadezinhas pequenas. E o barato é escolher uma delas, com um ponto de parada, e você escolhe uma delas, com um ponto de hospedagem, e aí você fica fazendo o bate e volta para aqueles pontos de interesse que você tenha lá. Ettal é uma dessas cidades, na realidade é uma vila. A cidade de Ettal é uma vilazinha pequenininha, pouco mais de 2, 3 mil habitantes. E nessa vila tem essa abadia maravilhosa dentro da vila. A Abadia Beneditina de Ettal é um conjunto arquitetônico espetacular, está dentro de uma vilazinha de pouco mais de 1.000, 2.000 habitantes. Logo depois de Ettal, nós fomos a Garmisch-Partenkirch. Foi a cidade que escolhemos para nos hospedar. Como eu disse, cada visitante escolhe uma dessas vilas, uma das cidades, como ponto de fixação para fazer os bate-voltas de visitação das regiões. Nós escolhemos ficar em Garmisch-Partenkirch. Fica nas encostas dos Alpes. A cidade tem paisagens lindíssimas, montanhas alpinas da Bavária estão ali atrás. Garmisch-Partenkirch foi sede de uma das Olimpíadas de Inverno da primeira metade do século XX. E lá estão vários equipamentos que foram montados desde aquela época e outros que foram sendo aperfeiçoados, como pistas de salto e assim por diante. O inverno em Garmisch-Partenkirch, você tem uma atração especial, que são as pistas de esqui que existem nos entornos da cidade. Foi lá que nos hospedamos e de lá de Garmisch-Partenkirch nós seguimos em direção a Füssen, o alvo principal da Rota Romântica. A Rota Romântica, qualquer vila vale a pena, qualquer vila se destaca. Mas 2 pontos, se tivermos que destacar, são Rotenburg ob der Tauber e Füssen. Ou melhor, antes de Füssen, a região no caminho de Füssen, a região de Schwangau, onde estão os incríveis castelos de Neuschwanstein, que eu mostro daqui a pouquinho. Só que antes, para você ver a paisagem do caminho para Füssen, ó, a Cordilheira dos Alpes aqui no fundo e as planícies da Bavária no meio do caminho, com pastagens, gado leiteiro, etc. E as montanhas ao fundo. É uma pastagem incrível. Quem assistiu, a turma da minha geração, não sei se João Sena está assistindo a live hoje, João Bidó está na live. João Bidó assistiu a série de filmes Sissi, com Romy Schneider, foi um clássico do Cine Bahia em Jaguaquara no passado. Sissi, aquelas cenas de Sissi foram feitas na região da Bavária. Sissi foi uma princesa de um dos duques ou condes da Bavária, que acabou casando com o imperador do Império Austro-Húngaro. Então aquelas paisagens todas lindíssimas vêm de lá.
Como vem de lá também as paisagens lindíssimas da Noviça Rebelde, mas aí é já na Áustria, mas é a continuidade do território da Bavária, perto de Salzburgo. Aí está a vila de Schwangau. Schwangau é uma vilazinha de pouquíssimas casas, na entrada que vai para os castelos, mas que possibilita para o visitante imagens belíssimas como essa que está aí, tá? Na entrada da vila de Schwangau. E é lá que ficam dois dos castelos mais visitados do mundo. O Hohenschwangau. O Hohenschwangau é esse castelo que está aqui, meio cor de cobre, amarelo. É um castelo do século XIX, eles não são castelos medievais como aqueles do Reno. Aqueles do Reno que nós vimos são castelos medievais, século XII, XIII, etc. Esse é um castelo da primeira metade do século XIX, mas que ele é imponente nessa região de Schwangau, fica no alto de uma montanha, e em paralelo a ele vai haver o castelo de Neuschwanstein. Foi a mesma família que implantou os dois castelos. Hoje aí você tem um museu dentro do Hohenschwangau, é um museu em que aparece o mobiliário antigo do castelo, com todas os utensílios usados por lá. Os jardins no entorno do castelo são belíssimos. Entre um e outro tem um vale, você pode seguir andando ou seguir de charrete de um para o outro. E aí você segue para o incrível castelo de Neuschwanstein. Neuschwanstein é considerado como o castelo mais fotografado do mundo. Foi ele quem inspirou o Walt Disney no castelo da Cinderela de Disney, tá? E é esse espetáculo que você está vendo aqui. Ele foi mandado construir pelo rei da Bavária, Ludwig II, que vivia no Hohenschwangau, que foi construído pelo seu pai. Ele via no castelo ao lado e ele supervisionou pessoalmente a construção do castelo Neuschwanstein, como um hobby, como é que a gente poderia colocar a expressão, como um desejo próprio dele da construção do castelo. Foi muito questionado por isso. E ao ser questionado por isso, ele comprou essa briga da construção do castelo. O castelo era inspirado nas obras numa ópera de Richard Wagner, que era amigo pessoal do Ludwig II, chamado Cavaleiro do Cisne, porque o castelo de Hohenschwangau foi construído antigamente onde existia uma fortaleza chamada Fortaleza do Cavaleiro do Cisne. E aí havia essa obra de Wagner. Wagner era amigo pessoal do Ludwig, e o Ludwig construiu o castelo inspirado na ópera de Wagner. Antes de o castelo estar pronto, em 1869, o Ludwig em 66 foi destronado, foi considerado como louco, destronado, e logo depois que ele perdeu o trono, ele apareceu morto num lago de águas rasas, e foi considerado como tendo sido morto por suicídio. Então a morte do Ludwig II ela é marcada por mistérios, e esses mistérios obviamente estão ligados talvez à sua vida extravagante e à condição com que ele foi destronado naquela época. Aí está outra imagem de Neuschwanstein. Milhões de pessoas visitam o castelo de Neuschwanstein todos os anos, tá? E aí está a foto do Ludwig. Aí está a foto do Ludwig com o castelo de Neuschwanstein, tá? Essa é uma das telas que existe dentro do castelo, mostrando o Cavaleiro do Cisne de Richard Wagner. É uma tela inspirada na ópera de Wagner. O Cavaleiro do Cisne está colocado aqui na tela, tá? É uma das telas que está dentro do castelo. E aí uma foto que a gente tirou de um cartão postal que havia lá, mostrando o castelo de Neuschwanstein no inverno. Como fica bonito também a região. Então é uma das principais áreas de visitação turísticas da Alemanha. Saímos de Neuschwanstein, saímos da região da Rota Romântica e seguimos até um lago que existe no sul da Alemanha, divisa da Alemanha com a Suíça, chamado Lago de Constance. Podíamos ir pela Alemanha, mas na saída do hotel, a recepcionista do hotel nos disse: por que vocês não vão pela Áustria? Que a paisagem talvez seria muito mais bonita, porque você vai cortar a Cordilheira dos Alpes. Seguimos o conselho e decidimos entrar pela Áustria. E pela Áustria foi isso que vimos. A região do Tirol. Cortamos a Cordilheira dos Alpes, belíssima. Estávamos no Tirol em pleno outono.
paisagens lindíssimas. Pegamos um dia muito bonito, com a luz espetacular, para fazer fotos também espetaculares naquela época. E o nosso caminho era esse, o Lago de Constança. A gente estava na realidade aqui, ó, na fronteira, na região da Baviera, na fronteira com a Áustria. Saímos daqui, entramos pela Áustria, aqui está o Lago de Constança, mas nós viemos até aqui na Suíça e chegamos à cidade de Constança, aqui na divisa entre a Suíça e a Alemanha. O Lago de Constança, o Constance, é uma das principais áreas de lazer dos alemães. Os alemães vão muito lá em todas as estações, mas sobretudo no verão. No verão enche a região do Lago de Constança. É uma cidade que foi muito preservada. Ela foi pouco bombardeada na Segunda Guerra. O fato dela estar na divisa com a Suíça acabou protegendo a cidade de Constança. Como a Suíça era um país neutro, os aliados evitaram bombardear Constança para não errar o alvo e atingir a Suíça. Então, com isso, acabou que a cidade pôde ser um pouco preservada. Então, fotos do Lago de Constança, que também é chamado de Lago Bodensee, em alemão. O Lago Bodensee ou Lago Constança é o mesmo lago, aí está a marina do Lago Constança, e é lá que tem essa magnífica escultura da Bela Império. A Bela Império é um personagem de Honoré de Balzac, em que ele relata num conto a história do Concílio de Constança, onde as prostitutas do porto de Constança, elas fizeram a negociação entre a Igreja Católica, aqui está a representação do Papa, e os reis do sul da Alemanha. E nessa conciliação surgiu aí o Concílio de Constança. As prostitutas foram as heroínas da história. E esse conto de Balzac inspirou o artista que fez a escultura que está no meio do lago hoje, belíssima, chamada A Bela Império. E é com a imagem da Bela Império que a gente encerra essa live. Lembrando a você que as lives, elas têm um apoio do Shopping da Bahia, o apoio da Via Alegria, que é a nossa agência de viagens, que pode estar ali ajudando em construir sonhos assim que essa pandemia passar. O Colégio Sartre e a Fio Laser são as empresas que estão nos ajudando a fazer essas lives aqui. Lembrando a você também que na próxima semana a gente tem mais. Na quinta-feira, às 20 horas, a gente vai fazer na quinta-feira às 20 horas uma live sobre África do Sul. Era um destino que vinha sendo solicitado nas redes sociais, que vinha sendo pedido. Vou fazer em homenagem aí aos meus amigos do Pará, que acompanham as lives todas as semanas, porque esse ano nós tínhamos uma viagem marcada para a África do Sul, com a Via Alegria, eu ia com eles, e essa viagem era para março, para abril, tivemos que adiar, mas já marcamos para abril de 2021, em abril a gente vai estar lá na África do Sul. Mas na próxima semana eu conto um pouco sobre a África do Sul, para aumentar ainda mais o desejo de estarmos lá daqui a um ano. Eu tenho mais 2 pontos aqui para falar. Ponto 1, tem gente aqui na live perguntando quando é que a Via Alegria vai fazer um grupo para essa rota aí, da Rota Romântica da Alemanha. Vai fazer um roteiro para montar. E João Bidó tá perguntando sobre a Grécia, quando é que vai ter a live da Grécia? Opa! João, a Grécia está na fila, já lhe prometi. João toda semana pergunta sobre a Grécia e a gente tem que colocar a Grécia na fila aí para atender a essa necessidade que é dele, é uma demanda dele e de muitos que estão aí por aí também. E essa demanda boa aí da Via Alegria, as meninas da Via Alegria toda semana assistem a live, porque serve também como treinamento, vão ficar com esse dever de casa, para nós construirmos um roteiro para a Rota Romântica da Alemanha já para o próximo ano, porque em 2021 a gente com certeza vai sair de casa, vai se agrupar e vai para a Europa. Se possível, vamos marcar final de setembro, que a gente combina com o Oktoberfest também. Lembrando que o Um Pouquinho de Cada Lugar também está no YouTube. É só você acessar lá o YouTube/Um Pouquinho de Cada Lugar, que você vê as lives anteriores que nós fizemos, quase todas elas estão lá. E aqui no IGTV do Instagram também, as lives estão disponíveis todas lá. Ok, você pode encontrar mais conteúdo sobre tudo isso que a gente viu na Alemanha no site www.umpouquinhodecadalugar.com, sem BR. No Instagram, Um Pouquinho de Cada Lugar, no @Joaquim Neri, no @Via Alegria ou no YouTube, como a gente se viu. Obrigado, valeu. Na próxima semana a gente volta com África do Sul, quinta-feira às 20 horas.